Você sabe qual que é a diferença entre democracia e ditadura? Presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, monarquia e república? Pois eu vou te contar todas essas diferenças nesse vídeo, agora para você nunca mais esquecer. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Fronteira Política. Vamos para mais um vídeo e esse eu aposto que você vai achar interessante porque nós vamos falar de palavras, de termos, de expressões que vocês estão cansados de ouvir, conhecem, mas que talvez se a gente fizesse um exercício aqui e dissesse, diz para mim aí qual que é a diferença de monarquia e república, o que é um sistema político, um regime político. Então nós vamos tratar disso nesse vídeo. Primeiro aspecto importante, vamos dividir em 3 macro grupos, tá bem? Formas políticas, regimes políticos e sistemas de governo. São coisas diferentes. Dentro de forma política tem duas coisas importantes, dentro de regime político outras coisas importantes e dentro de sistemas de governo outras coisas importantes. Então, primeira coisa, fizemos a separação, né, dos 3 grandes blocos. Então, sistemas de governo, regimes políticos e formas políticas. Bom, vamos então para a forma política. Existem 2 grandes formas, e nós sempre falamos de política moderna, né? 2 grandes formas que são a monarquia e a república. Bom, como é que eu vou decorar, não é decorar a palavra, conhecer a essencialidade das diferenças das duas? É pensando em quem manda, certo? Em quem manda em cada uma delas. Então nós temos que fazer aqui a citação ao chefe de Estado, tá? E vocês vão ver também uma citação para outros casos para o chefe de governo. Chefe de Estado. Chefe de Estado representa o Estado como um todo e representa aquele país frente a outros estados. Chefe de governo é aquele que representa internamente o poder político por meio da escolha dos ministros, da equipe executiva, da implementação de políticas públicas, tá bem? Essas diferenças nos ajudam a entender melhor esses conceitos. Então, quando a gente fala em monarquia e república, qual é a grande diferença, né? São monarquias os países em que o chefe de Estado é selecionado por via hereditária, por exemplo, pai para filho, certo? E numa república, os chefes de Estado são selecionados, e os parlamentares também, perdão, eles são selecionados, ou seja, eleitos pelo povo. Essa é a principal diferença e é bastante simples. Ora, como que eu diferencio a monarquia e a república? Foca no chefe de Estado. E aí você vai saber, se o chefe de Estado foi escolhido de forma hereditária, aquele país é uma monarquia. Se o chefe de Estado foi escolhido via um processo eleitoral e o parlamento via processo eleitoral, aquela é uma república, tá bom? Então, essas são as formas políticas. Curiosidade, alguns países árabes, e eu acho que são as únicas exceções, são monarquias governantes. O que são monarquias governantes? São estados em que o chefe do estado é o mesmo cara do chefe de governo, tá? As 2 figuras estão englobadas em uma só pessoa ou uma só figura. Ou seja, aquele monarca que tem o poder hereditário, ele também tem o poder do governo. Mas esses casos são mais raros hoje em dia. A Arábia Saudita é um país que é uma monarquia governante, tá certo? Interessante, né? Bom, vamos para o próximo, regimes políticos, democracia e ditadura. Bom, de modo geral, democracia e ditadura, vocês também a gente já sabe responder, né? Por quê? Porque a democracia já faz parte mais da nossa realidade aqui, né? Diferente por exemplo, de uma monarquia. Porque nós somos uma república, o Brasil é uma república
democrática, tá certo? Presidencialista. E depois nós vamos juntar tudo isso. Então vamos lá, para regime político, democracia e ditadura. Ó, democracia, o poder pertence ao povo e é o povo que escolhe os governantes, isso é importante, né? E o exercício do poder desses governantes escolhidos pelo povo, ele é limitado pelos direitos humanos. Você já ouviu algumas figuras políticas ou em entrevistas as pessoas falarem assim: ah, porque o Brasil defendemos o Estado democrático de direito. O Estado, você já sabe o que é. Democrático é o regime e de direito é essa menção aos direitos humanos, que é o freio, é o que define os limites dos governantes, ou seja, significa que o Estado não pode ultrapassar os seus limites. E esses limites têm relação com os direitos individuais e liberdades de cada pessoa, tá bem? Isso é uma democracia. E numa ditadura? Numa ditadura, independentemente do acesso, ou seja, da forma como se chega ao poder, sem eleições, né? E aí, quando se governa sem eleições, ela é conhecida também como autocracia, né? Mas vamos focar na ditadura, que eu acho que fica mais fácil a definição, né? Ou seja, independentemente de como se chega ao poder, não há uma eleição, não há uma escolha, né? O povo não escolhe aquela pessoa. Você pode ter ditaduras que o povo apoia a ditadura, mas ele não escolhe essa ditadura, tá certo? Ela é diferente isso. E tem uma outra coisa fundamental, é que nas ditaduras há a supremacia dos interesses do Estado ou do governo sobre os direitos individuais de cada pessoa, tá bem? Por isso que direitos humanos não aparecem em democracias, porque os direitos humanos, eles são o freio, o limite do poder num sistema democrático. Esse limite do poder é desfeito nas ditaduras, ou seja, os indivíduos são menos importantes do que os interesses chamados de interesses do Estado, tá certo? E o problema é que os interesses do Estado são definidos por um ditador que chegou ao poder sem ser escolhido pelo povo. E por que eu fiz essa ressalva de que pode haver ditaduras com apoio das pessoas? Porque historicamente existe isso. Existem parcelas da sociedade que apoiaram, por exemplo, no Brasil, a ditadura militar. Pessoalmente, eu acho muito estranho. Hoje, no século XXI, grupos de pouca representatividade, graças a Deus, às vezes eles são bastante fervorosos em redes sociais e se tem a impressão de que esses caras são importantes, mas são grupos de baixa representatividade que querem uma ditadura, né? Que defendem uma ditadura. Eu acho estranho isso porque é um valor, né, humano você ter a sua liberdade, você ter um governante com limite, né? E ter um governante sem limite, ele pode bater na sua porta, te prender, acabar com a sua internet, né? Essa internet que você faz, que esses grupos fazem, esses movimentos pró-ditaduras, antidemocráticos, são as primeiras coisas que caem, né? Porque caem os direitos civis, as liberdades individuais e junto com elas, por exemplo, liberdade de imprensa ou de manifestação. Eu acho um pouco esquisito, mas isso eu só estou abrindo um parênteses, né? Porque o objetivo aqui é definir, explicar para vocês o que é isso. Então, já falamos de formas políticas, república e monarquia, regimes políticos, democracia e ditadura, e faltam os sistemas de governo. Então, nas palavras, Aristóteles definia os sistemas de governo como um arranjo das competências e relações entre os órgãos políticos do Estado. E quais são esses órgãos políticos, né? Os supremos do Estado? O chefe de Estado, que nós já citamos ali no início do vídeo, o parlamentarismo e o governo. Então,
o sistema de governo é aquele que vai reger esse arranjo entre chefe de Estado, o parlamento e o governo em si, né? E aí existem 3 tipos: parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo. Então vamos lá, no presidencialismo, vamos focar também, para facilitar o entendimento, para vocês nunca mais esquecerem, vamos focar no chefe do Estado e no chefe de governo. No presidencialismo, o chefe de Estado é também o chefe de governo. Significa dizer que, ao mesmo tempo em que ele representa o país fora das suas fronteiras, lembre-se que fronteira é um elemento fundamental para a existência do Estado, ele representa o país fora, frente a outros países, frente à comunidade internacional, ele também é o representante político maior ou máximo internamente dentro desse Estado. Por quê? Porque ele escolhe seus ministros, ele escolhe a estrutura do governo, ele escolhe, ou seja, quais são os ministérios que vão existir, as secretarias, os órgãos de apoio, né? E ele escolhe primeiro escalão, segundo escalão, dependendo do terceiro escalão. Sabe o que é isso? São, digamos, as hierarquias do poder, né? O primeiro escalão é um ministro. Um chefe de gabinete de um ministro é um cara ainda do primeiro escalão. Agora, vamos lá, embaixo desse cara você pode ter o secretário executivo daquele ministério, ele está ali no segundo escalão. E assim sucessivamente, direção, e cada órgão tem a sua formatação, né? Mas o importante é que esses cargos, essa organização da ação política e do governo pertence ao presidente, no nosso caso da República, lembra? Nós somos uma república. Então o presidente da República é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. É ele quem implementa, o responsável pela implementação junto aos seus ministros das políticas públicas, da política de saúde, a política econômica, certo? Inclusive a política internacional e tantas outras. Então, esse é o nosso presidencialismo. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso, né? O parlamentarismo, a diferença é que o chefe de Estado representa o país internacionalmente e o primeiro-ministro representa o governo. Normalmente nos sistemas parlamentaristas existe essa diferença, né, entre chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado pode ser um presidente, porque existem sistemas parlamentaristas que têm a figura do presidente, mas ele representa o país fora, né? E o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento representa o governo naquilo que no Brasil é a figura do presidente da República. Então ele escolhe os ministros, ele implementa as políticas públicas, etc. Só que ele responde, perceba, ao parlamento, porque foi o parlamento que o colocou lá. E normalmente, essa escolha depende de uma composição de partidos, das maiorias que estão no parlamento. Por isso que em muitos países parlamentaristas, a eleição do parlamento é mais importante do que uma eleição para um presidente da República. Em Portugal, por exemplo, existe a figura do presidente da República, existe um sistema parlamentarista, né? E aí a gente vai depois, num outro vídeo, especificar melhor essas diferenças. Mas está claro isso, né? Você tem 2 figuras no parlamentarismo, ok? E a figura principal que rege o governo é escolhida pelo parlamento, tá? E no semipresidencialismo? No semipresidencialismo existem as 2 figuras também. A diferença é que no semipresidencialismo o presidente ele é mais importante, digamos, ele está num nível superior ao primeiro-ministro. Por quê? Porque nesses casos é o presidente quem escolhe o primeiro-ministro, certo? E no caso do parlamentarismo puro é o parlamento quem escolhe o primeiro-ministro. Entende a diferença? Você pode ter modelos de semipresidencialismo, modelos de parlamentarismo que são diferentes. Por exemplo, o modelo parlamentarista
da Inglaterra, que tem a figura da monarquia, é uma monarquia parlamentar, ele é diferente da monarquia parlamentar da Espanha, tá? Mas eu não quero confundir a cabeça de vocês. Por quê? Porque nós estamos falando de 3 blocos, sistema de governo, regime político e forma política. Cada um desses 3 blocos tem os maiores representantes, são 2 de cada. Na forma política, monarquia e república. Regime político, democracia e ditadura. E sistema de governo, são 3, presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. Mas ficou muito mais fácil porque a gente foca naquele que é chefe, no processo, por exemplo, de escolha do chefe de Estado, na diferença do chefe de Estado, do chefe de governo, e assim vai, tá bem? E isso facilita bastante. Só uma curiosidade também em regimes políticos. Eu não sei se vocês sabem que existem diferentes tipos de democracia. Democracia direta, representativa e semidireta. Assim como existem diferentes ditaduras. Existem ditaduras monárquicas, ditaduras de partido único e ditaduras militares. Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês. Esse vídeo é para focar só mesmo nessas diferenças. Monarquia e república, democracia e ditadura, parlamentarismo, presidencialismo e semi-parlamentarismo. Tá certo? Ó, espero que vocês tenham gostado. Tem alguém aí que vocês queiram que conheça essas diferenças também e que aprendam sobre essas definições? Então, envia o vídeo aí para os seus amigos e familiares. E se você gostou, de novo, dê o seu like, se inscreva no canal e coloque o sininho. Para a gente é muito importante. Quanto mais inscritos, mais likes e mais vezes vocês pegam esse vídeo e mandam para outras pessoas, mais nosso canal vai crescer. E eu conto muito com a ajuda de vocês, com toda humildade, com todo o amor com que eu faço isso e que nós fazemos. Eu, o Luciano, a Aline, a nossa equipe, que quer sempre levar o melhor para você. Tá? Ó, obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.